pessoal, estamos aqui novamente para um podcast maravilhoso do Super Cérebro. Quem não conhece o Super Cérebro, nós temos um trabalho envolvendo neurociência, educação de estímulos cognitivos para todas as idades. Então aproveitem, agende a sua aula experimental, conheça uma das nossas franquias. Nós temos mais de 300 franquias no Brasil todo e todo podcast a gente traz pessoas maravilhosas que vão de encontro ao propósito da educação. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que ao mesmo tempo que ela tá aqui do meu lado, eu sou super fã. Eu a conheci, ela tá dando uma risadinha aqui, gente, que vocês vão ver. Eu a conheci num TED, onde ela fez uma colocação que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho, gente. Mas ela é incrível. Isa Minatel, seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, que honra, fiquei feliz. Que delícia. E é verdade, Isa. Mas antes, gente, ela tem um currículo, super currículo, que não dá nem pra falar aqui, tem tanta coisa. Então, Isa, você me corrija se eu estiver errada, né? Tranquila. É palestrante, escritora, que eu acabei de ganhar um livro, gente. Olha isso aqui, ó, Criança Sem Limites, que eu vou pedir o meu autógrafo, que ele é considerado um dos melhores livros. E ela fala muito sobre educação. Palestrante, escritora, neuropsicopedagoga, nós estamos na mesma área, Isa. Autora de vários livros, Temperamento Sem Limites, esse que eu mostrei, Criança Sem Limites. Master em Programação Neurolinguística, com especialização em quê? Metodologia montessoriana. Paixão. A paixão. Então, gente, hoje 1 hora acho que é pouco, Isa. Vai passar voando. Vai passar voando, é verdade. Educação ambiental? Sim, educação ambiental foi a primeira pós, quando eu ainda não estava nessa ideia de trabalhar com famílias, com a educação infantil, educação ambiental. Eu adoro, né, os bichos, a natureza, então eu fui para esse caminho. Que legal! E administração de pessoas. Que maravilha! E me conta um pouquinho, eu te conheci, Isa, nesse TED, né? Alguns anos atrás, onde me chamou a atenção quando você falava da gente olhar a criança, não com o olhar do adulto, com o que aquela criança tinha. E eu me lembro perfeitamente de uma frase que você falou no TED, que você usou a criança pegar a caneta, abriu os dedinhos e a caneta caía. Olha! Uau! Olha! Uau! Caiu! E muitas vezes o pai briga, reclama e diz assim, olha, de novo você tá derrubando, é a última vez que eu vou pegar essa caneta do chão. E me conta um pouquinho dessa sua trajetória dentro do ambiente educacional. Começou pela maternidade ou não? É interessante, muito interessante, na verdade. Eu já trabalhava como formadora, palestrante, né, educadora, mas trabalhava com capacitação de professores, mas voltada para o empreendedorismo. Eu trabalhei muitos anos no Sebrae. Então, eu já fazia capacitação de professores, treinamentos, dava palestras, mas era isso, educação empreendedora. Eu nunca, nem nos mais remotos sonhos, imaginava que eu iria trabalhar com a relação adulto-criança nesse nível comportamental, nessas questões todas, né, nessa questão da parentalidade, nunca foi plano. Mas aí depois do filho foi a maternidade, sim, e por obrigação, não foi por nobreza. Adorei, por obrigação e por não nobreza. Poderia dizer, né, que eu tive consciência que era preciso estudar para ser mãe, né, não foi verdade. Eu achei que eu dava conta. Achei que não precisava estudar para isso, né? Mas aí nasce um menino extremamente demandante, extremamente sensível, e tudo era muito alto, muito grande, e ele não se estabilizava e não ficava bem. E aí os planos vão todos por água abaixo, a gente descobre que a gente não controla quase nada na nossa vida. E nem tudo que tá no livro dava certo. Não tinha nem lido livros ainda. Não. Eu achava realmente que eu não precisava estudar para ser mãe. Olha. O meu menino tem quase 15, né? Então, assim, naquele tempo, olha que loucura. Não se tinha ainda as redes sociais como estão hoje, né? Então, quando você estudava, porque alguém já tinha te introduzido neste lugar de estudar para ser mãe, você tinha que ir na livraria e comprar alguns livros, e era o que tinha, né? Ainda tinha que acertar o livro certo, porque de vez em quando você acertava uns errados,
né? E aí você lia os negócios que era pra deixar o menino chorar e, né? E pronto, ele ia aprender a não chorar. A que custo, né? Mas eu não tinha nem essa consciência. Eu sou filha mais velha, casei com um filho mais velho, então o meu filho foi o primeiro neto dos dois lados, então nós não tínhamos convívio com outras crianças, não tínhamos. Então foi realmente um negócio que me pegou assim, acostumada a dar certo, né? Segura. Sim, sim. Aí de repente. Aí chega uma coisa que me jogou na lona, um pacotinho ali, né? Falou, toma que o filho é seu. E supostamente era eu que devia dar conta daquilo ali e eu não conseguia. E eu acho que nesse momento, né, Isa, a família, né? Os pais, as sogras, tios, não, educa desse jeito que dá certo. Deixa o bebê no berço chorando para ele não ficar mimado. Então, muitas vezes a gente entrava muito nessas cobranças da família. Você sabe que no meu caso, eu tive a bênção e o azar de morar longe. Muito longe. Se fosse na Europa, eram uns 3 países de distância. Nossa. Porque nós somos do sul, né? Nós somos do Paraná. Mas quando o Petrus tinha 4 meses, ele nasceu aqui em São Paulo. Quando ele tinha 4 meses, nós mudamos para Vitória, no Espírito Santo. Então a gente estava literalmente milhares de quilômetros das famílias do sul. Então a gente não teve essa parte. Também não teve a rede de apoio. Que é sempre o ônus e o bônus, né, Renata? Verdade, de todas as situações. Quando você tá perto, você tem esse problema, né? Dos palpites, né? E das coisas que pensam diferente. Mas tem a rede de apoio. Quando você tá longe, você não tem tanto isso. Mas não tem a rede de apoio. Que legal. E você é do Paraná? O Super Cérebro é do Paraná. Ele nasceu no Paraná, Isa. Olha isso, eu não sabia. Nasceu dentro de uma escola, que é o Top Gun. O Ricardo, que é o nosso CEO. Ele implantou o Soroban, os jogos de tabuleiro para trabalhar as habilidades socioemocionais, e nasceu ali, em São José dos Pinhais. Isso que eu ia perguntar, olha só, pertinho de Curitiba. São José dos Pinhais. E dali propagou todo e tomou conta do país. Que legal, conterrâneo. Sim, sim. Meu conterrâneo. Que legal. Isa, você fala muito de dar autonomia para as crianças. E hoje nós temos uma nova geração de pais. Eu sinto muito isso. Aqueles pais que foram criados com alguns limites e que falaram, não, eu vou deixar o meu filho livre. E essa liberdade, muitas vezes, se perde nesse contexto. Então, eu acabo, ao mesmo tempo que eu quero dar liberdade para os filhos, eu também faço tudo pelos meus filhos. Então, como é que a gente pode lidar, ou melhor, essas estratégias para os pais, para dar autonomia com consciência para essas crianças? Sabe o que acontece, Renata? A gente confunde as coisas. E a gente também, na maioria dos casos, se acostumou a achar que um conteúdo raso de redes sociais é estudo. Perfeito, perfeito, Isa. O conteúdo raso das redes sociais, ele é comparado ao aperitivo da refeição. Se você todo dia comer só o aperitivo, você vai ficar desnutrido, vai ficar doente, ou você vai ficar obeso. Mas ser saudável você não vai ficar. Perfeito. Né? Então, quando a gente pega só o aperitivo das redes sociais e começa a querer viver alguma coisa mais profunda com a criança, a gente se confunde. E aí eu acho que dar liberdade é deixar a criança fazer o que ela quiser. E não Perfeito. Dar liberdade tem a ver com acompanhar a capacidade da criança. Quanto ela já tem capacidade, seja cognitiva, seja de faixa etária, de desenvolvimento, de proporções, de tamanho, né? Seja de aprendizado daquela situação. Então, por exemplo, eu nunca vou deixar que uma criança faça sozinha algo que eu ainda não apresentei como se faz na cozinha, por exemplo, né? Então, se eu nunca mostrei para uma criança como que eu coloco, né, um líquido no copo, eu não vou deixar que ela faça sozinha. Se eu nunca mostrei para a criança como é que cortam legumes, eu não vou deixar que ela faça sozinha, né? Porque senão ela pega a faca e começa a brincar de espada. Porque ela não sabe a utilidade daquele ela não sabe daquele que objeto. Né? Então, eu nunca vou deixar a criança simplesmente pegar e fazer o que ela quiser, porque isso não é liberdade, isso é caos. Perfeito. Né? Isso é bagunça, é diferente de liberdade. A liberdade, ela é estabelecida para todo mundo, não só para a criança, com a clareza do que se espera da pessoa. Senão é sacanagem.
É isso mesmo, esperar algo que ela não é capaz. Não tem condição, ela nem sabe o que entregar. Ela não sabe porque também ninguém ensinou isso pra ela. Responsabilidade, resposta-habilidade, habilidade para dar as respostas, né? Então, à medida que a criança vai criando a responsabilidade, a habilidade para dar as respostas esperadas, eu vou dando autonomia e eu vou dando liberdade. À medida que a criança me mostra não ter ainda habilidade para lidar com aquele objeto, eu falo, olha, que pena, né? Você está usando esse objeto de maneira inadequada. Você já lembra? Você já aprendeu? Deixa eu te mostrar como é. Aí a criança continua usando de maneira inadequada, colocando em risco a si mesma, ao outro ou ao ambiente, então eu vou guardar. Porque você está me mostrando que você ainda não aprendeu como utilizar isso aqui, tá tudo bem. Não precisa ser um cabo de guerra, não precisa ser uma... Não, é isso. Se você não sabe usar esse objeto, então a gente guarda. Quando você aprender, pode usar. Vai ser ótimo. E também, Isa, você tá falando aqui, eu acho que também é a questão da tentativa e do erro. Às vezes a criança faz errado da primeira vez e os pais acabam, vamos pensar em amarrar um tênis. A criança vai demorar um tempão para amarrar um tênis. Aí o pai, na pressa do dia a dia, fala, não, dá aqui que eu amarro pra você. Sim. Então eu também deixo de dar essa autonomia pra criança. Esse é um ponto maravilhoso, porque educar leva tempo. E dá trabalho. Então, se eu precisava, antes de ter uma criança, de meia hora para estar pronto para sair de casa, agora eu vou precisar talvez de hora e meia. Né? Então, claro, estou exagerando um pouquinho, mas assim, vamos precisar começar antes. Se queremos educar a vontade da criança. Educar a vontade. Olha, que bárbaro. Educar a vontade da criança. Porque a gente não tem que fazer a criança fazer alguma coisa. A gente precisa fazer a criança querer fazer o que precisa ser feito. E aí vai, Isa, a questão dos pais incentivarem, motivarem, estarem junto com ela, né? E na sua visão, porque você trabalha muito com os pais, eu te vejo nas redes sociais, as perguntas mais inusitadas que chegam para você dentro de uma live, né? Como se você tivesse ali a estratégia mágica, mas eu sinto que você traz muitas dicas reais, Isa, para as famílias. Sim. E você trouxe isso da questão das redes sociais, porque muitas vezes a gente encontra, eu falo que são desserviços. Tem sim. Você traz fórmulas mágicas, remedinhos milagrosos ali para cura, às vezes até de um transtorno, e aquela família na ansiedade de resolver o seu problema, acaba acreditando, né? Ela não vai com profundidade. E eu vejo que você vai muito com profundidade no que você fala. Nessa sua visão, nessa sua experiência, quais são os maiores erros que os pais cometem na educação com os filhos? Se é que a gente pode mensurar isso ou nomear. Sim, eu acho que antes de falar os erros propriamente dito, vou fazer um comentário sobre isso que você trouxe que é muito legal. A gente começa pelo fazer, né? Agora a gente fala da disciplina do equilíbrio como metodologia, né? E eu falo que a disciplina do equilíbrio, a gente começa pelo fazer. Por quê? Porque é o que todo mundo tem já na consciência. Meu filho tá batendo, o que é que eu faço? A pergunta é sempre o que é que eu faço? É o fazer, né? Meu filho não quer experimentar alimentos novos, o que é que eu faço? Então é o fazer, né? Sempre o fazer. Não quer ajudar em casa, não se interessa por nada, o que é que eu faço? Né? Então a gente começa pelo fazer, né? Às vezes até com algumas estratégias práticas e até milagrosas, miraculosas, eu brinco, eu falo, não tem mágica, é método, né? É, perfeito. Mas para atrair a atenção dessa pessoa, porque nas redes sociais, em qualquer lugar também, a gente precisa começar do nível de consciência que a pessoa tem. Senão ela não alcança. Se você já começar a falar na profundidade, não... Mas o que a gente vai chegar, como você falou da profundidade, né? É do fazer para o ser. Você começa a fazer diferente, mas o objetivo mesmo é que você seja diferente. É que você mude a forma como você é com a criança, a forma como você enxerga a criança, a forma como você vê a infância. Sim. Né? Isso que precisa mudar. E eu mudei, né? O que eu convido as pessoas a fazerem é uma transição que eu mesma fiz, né? Eu olhava para a criança, eu via alguém inferior, que não tinha condição de tomar nenhuma decisão,
e nem ter nenhuma autonomia, porque não sabia nada, que queria fazer as coisas para me irritar, que queria fazer coisas que não podia, e eu precisava cercear ali, proteger, visando a segurança dela. Era assim que eu via a criança. E não por maldade, porque era uma coisa passada de cultura. E aí não surgem as birras? É aí que surgem as birras, né? Como é que a gente lida com as birras? Mas eu não respondi os erros, vou falar dos erros, eu não vou fugir desse pergunta. Ô Renata, dentro disso eu acho que o principal erro da vida é a gente achar que não precisa estudar para ser pai e mãe. Quem estuda, Perfeito. normalmente tem uma criança desafiadora. Quem tá com a criança tranquilinha, toca o barco, isso não é uma demanda, e acha que não precisa estudar para ser pai e mãe. Só que tem coisas acontecendo ali. Só que essa criança é introvertida, vertida para dentro, então a gente não dá conta, não tem ciência da tragédia interna que pode estar acontecendo ali. A criança extrovertida é a desafiadora. Porque ela deixa claro que algo não vai bem. E aí eu acabo indo procurar ajuda, socorro. Aí eu acabo estudando talvez um pouquinho, né? Então acho que o primeiro maior erro seria esse. O segundo maior erro que eu traria aqui pra você, assim, brincando de falar de erros, tá? Não fiz pesquisa não. Tô aqui trazendo um pouquinho da minha vivência. É procurar o problema na criança. E que às vezes o problema tá em nós. Quanto mais eu procuro o problema na criança, mais eu me afasto da solução. Porque eu digo o seguinte, a criança não tem culpa de ser como ela é. E nem eu, a gente pode ser como a gente é. Se eu sou mais enérgica, se eu sou mais pavio curto, se eu falo mais alto, se eu sou mais animada, que bom, tem algum propósito nisso, né? Agora, se a minha criança é assim, eu vou precisar aprender a lidar com isso que veio. Ela não tem nenhum problema de ser assim, né? Então, por isso que, mesmo quando é a criança desafiadora, ou a criança com algum diagnóstico, ou a criança com alguma neurodivergência, ainda assim, não é o problema. O problema é eu não saber lidar com isso. Esse é o problema. E é uma via, né, Isa? Eu falo de mão dupla. Eles vão nos conduzindo, nós vamos aprendendo com os nossos filhos a lidar. Não tenha dúvida. Porque enquanto eles são pequenos, eles não falam, eles choram, eles fazem a birra. Mas na adolescência, você é mãe de adolescente, eu também sou, eles falam. Opa! Eles falam. E quando não falam, eu acho que aí é o perigo, é o que você trouxe. Que o adolescente não coloca. Porque quando o adolescente coloca e diz, e as minhas meninas falam... Poxa, mãe, você exagerou ali, né? Não precisava ter falado isso, ou não precisava ter tido essa postura. E aí você fala, pera um pouquinho. Então a gente começa a parar e ouvir também os nossos filhos. Então, lidar com esses dois mundos, da criança com a birra e com o adolescente, que ele faz a birra, eu vou colocar de uma maneira diferente ali, né? Porque ele quer sair, ele quer se colocar no mundo, ele quer se fazer presente. E essa birra, vamos imaginar a seguinte situação, Isa, que é muito comum e os pais comentam muito. Eu tô no shopping, eu tô no mercado, e aí ele quer um brinquedo e começa a fazer aquele escândalo dentro da loja... que eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Que atire a primeira pedra, quem nunca? E quando a gente não é mãe, a gente diz, meu filho não vai fazer isso, não. Aquele olhar de julgamento, né? Assim, olha pra mãe, olha pra criança. Aí você fala, ai, se fosse meu filho... Já passou por isso, Isa? Se fosse meu filho... E aí até que a sua filha, o seu filho, faz... E tem a mesma conduta com 2 anos, com 3, com 5, não tô dizendo com 10, com 12. Uma criança pequena, que a gente sabe que é dentro da normalidade ali, como você disse, reagir. Como é que o pai faz naquele momento... Na hora H. Na hora H. Tá deitado no chão, agarrado no brinquedo. Caro. R$700, você não vai comprar agora. Você tenta convencer com outro, ou você fala, não é hora. O que eu faço ali? Todo mundo te olhando. Maravilhoso. Muito bom. Ó, um segredo absoluto de todas as relações funcionarem se chama rapport, que é da programação neurolinguística. Disciplina do equilíbrio tem 3 bases: PNL, Montessori e os perfis comportamentais. Então, saber como cada criança é na sua personalidade, que eu falei do introvertido e extrovertido. Então, com esse conjunto, você consegue resolver
tudo que acontece. Todos os desafios que vierem, você consegue se você buscar aqui, né? Então, rapport significa você conseguir realmente estar em conexão. Você acompanhar, criar um nível de conexão tamanho que a hora que você tentar conduzir, a criança vem. Funciona com adultos também. Na verdade, eu fiz uma adaptação para isso. Para criança. Porque originalmente foi criado entre adultos, né? Então, e uma coisa importante, lembra do fazer e do ser? No fazer, a pessoa fala, a criança está fazendo birra, o que é que eu faço? Beleza, então você vai usar o rapport, eu vou explicar aqui. Só que se você usar com a intenção recorrente de manipular, de apenas tirar a criança da birra para resolver o teu problema, que é viver em paz com a criança sem birra, rapidamente ela vai perceber a sua manipulação. Porque a intenção está no ser, não no fazer. Eu tenho a intenção de quê? De me conectar realmente, profundamente, de me interessar de verdade por essa criança, de levá-la a descobrir a vida e o mundo, que por acaso eu estou há mais tempo e já conheço um pouco mais. Né? Nós estamos aqui juntos nessa jornada, eu arrepio. Né? Nós estamos aqui, assim, uau, né? Curtindo isso juntos, ou eu estou querendo me livrar deste problema, e vão, e que não me dê tanto problema daqui a pouco, e lá vem de novo este problema. É diferente, né? E aí, quando eu tô nessa postura e não aprofundo, fico só no fazer, e não mergulho no ser e mudo quem eu sou e a minha intenção, qualquer técnica vai ter prazo de validade. Porque a criança vai sentir a manipulação, vai começar a resistir a você, não a técnica. Então, prazo de validade é ser... Dito isso, tá? Vamos lá, o que a gente pode fazer com a criança agarrada com o brinquedo de R$700, você não vai levar hoje. E não vai? No shopping. E todo mundo olhando e ela gritando no chão, né? Se você chega e faz assim, ó, aproxima com cara boa, mas não com cara de quero te matar, né? Aproxima com cara boa. Se segura ali. Faz a carinha boa, respira, fala, vamos lá. E você acompanha, não é acompanhar para depois conduzir? Acompanha. Fala, você quer muito esse brinquedo, né? Ela para e olha para você, quero. Ufa, alguém me ouviu. Ufa, né? Você falou, por exemplo, o adolescente fala, a criança faz birra. A birra é uma comunicação. Sim. A gente precisa se alfabetizar. Sim. Pra entender o que ela tá dizendo. Ela tá dizendo, isso aqui, no auge dos meus 2 anos, é a coisa mais importante do mundo. É o que eu mais gostei, é o que eu mais queria na vida. Agora. Que delícia, né? É isso mesmo. E aí você fala, é muito legal mesmo, né? Vamos supor que ela queira, né? Isso. Pegou, agarrou, negócio caro, é um eletrônico, R$700 e tal. Isso é muito legal mesmo, não é? É. Eu quero. Eu também ia querer se eu fosse você. Você tem razão. Isso é muito legal. Tamo junto. Eu não sou uma pessoa que vai criar um obstáculo entre a criança e o que ela quer. Eu odeio o obstáculo. Não. Eu tô aqui junto, conversando sobre o que ela quer. E dando razão a ela. É muito legal mesmo, você tem razão. Olha isso que você gostou, você tem bom gosto. É muito legal isso aqui. E quanto será que custa, você sabe? E aí você começa a fazer perguntas que são perguntas para a vida. Ao invés de você dizer, é muito caro. O que é caro para uma criança? Eu não tenho dinheiro, né? Não. Quanto custa? Você sabe quanto custa? Não, então pergunta lá. Pergunta para a moça. Olha que legal, a criança começou a ser educada aqui. Aqui começa um processo de educação. Já saiu da birra. Não tá mais. Você já acalmou. O povo já foi embora, a plateia. Nem tem mais plateia. Não tá, agora nós estamos conversando. Né? Quanto custa? Ah, tanto. Esse tanto é caro ou é barato? R$700. É caro ou é barato? Eu não sei quem tá assistindo, né? Pra mim é caro. Muito caro. Gente, um brinquedo de R$700. Pra mim é caro. É caro. E quando é que a gente compra presente caro, hein? A gente compra presente caro quando? Em data especial. Que dia é hoje? Às vezes, eu tô aqui fazendo uma coisa demorada. Você não precisa, depende do tempo que você tiver. Mas também você não faz só uma vez, Isa. Você às vezes resolveu. É muito. Porque ela começa a perceber que você não tá contra ela e o que ela quer. Daí o que você faz? Hoje é dia de presente caro? Não. Quando é a próxima data especial? Olha o tanto de aprendizado, né? Vamos tirar uma foto, fazer uma lista dos desejos? Que aí, quando for a data especial, a gente olha lá e vem aqui comprar.
Gente, a criança é assim, ela é tão maravilhosa. Ela é. Eu acho que é isso que encanta, né? Ela fala, é mesmo, vamos fazer, olha, e tal, e você vai envolvendo aquilo e tal. Agora tem adulto que eu falo tudo isso, e ele nem testou, ele coloca assim nos comentários, com meu filho não ia funcionar. Tentou? Ô, Fia, não vai funcionar com você desse jeito, não vai funcionar nada com você, não querendo que funcione. Não querendo nem ter a boa vontade de testar, né? De buscar uma maneira de falar. Outra coisa que eu falo, quantas maneiras existem de falar a mesma coisa? Se não funcionou desta maneira que você falou, fale de outra maneira. Busque outro tom de voz, outra expressão não verbal, busque outra... Gente, funciona, mas tem que querer. Isso vale muito, Isa, para a questão das regras e combinados com antecedência. Porque vamos imaginar que a criança vai fazer uma birra, né? Sim. Aí você tem birras previsíveis. Tem birras previsíveis. Então você vai até uma loja de brinquedos por qual objetivo? Vamos entrar só para olhar. Eu fazia muito isso com as minhas filhas, né? Fazia. Tudo bem, você quer entrar? Nós vamos entrar só para olhar. Vamos entrar porque a gente precisa comprar um presente para o primo, para o amigo, que vai ter uma festa de aniversário e o presente é apenas para ele. Ou naquele momento eu estou mais maleável e eu combinava com as minhas filhas, então você pode escolher um presente entre 10 e 30 reais, que a gente não compra mais nada hoje, mas mais ou menos isso. E com isso eu ensinava, Isa, até olhar a questão dos valores. Sim. E eu lembro que uma vez a minha filha estava lá 199,9, então eu falei que era até 19. E ela achou que naquele momento o brinquedo poderia. E aí eu tive que ensinar, ela era um toquinho, a vírgula, o sistema monetário. E ela falou assim, esse pode? Não, esse ainda não está dentro do valor que a gente teria. Isso é uma boa estratégia, Isa? O combinado, sempre que você pode antecipar, é maravilhoso. Maravilhoso. Na verdade, existem algumas coisas que são interessantes para todas as crianças, mas necessárias para alguns tipos, né? Então, a antecipação, ela dá previsibilidade. É boa para todas as crianças. Mas para uma criança, por exemplo, de temperamento melancólico, para uma criança com autismo, para uma criança com TDAH, com aquela impulsividade, né? Para essas, eu diria que é até uma questão mesmo de sobrevivência, sabe? De você conseguir explicar o que vai acontecer, ela já ter a previsibilidade, e aí, gente, a criança é leal. Combinado não sai caro. É verdade. Né? É lindo, elas cumprem lindamente, como você está colocando, né? E aprendem, né? Então é muito bacana. O que a gente tem que tomar cuidado? É de sair do lugar do pode, não pode, deixo ou não deixo. Em que sou eu o rei dos combinados, a rainha dos combinados da lei. Eu sou a rainha da lei, eu que decido se pode. Então, assim, se a gente combinou, você já sabe o que pode. Você já sabe. Eu não preciso deixar ou não deixar. Como você diz, esse aqui pode, né? Quanto custa? É até 19? Não, esse é 199. Passou de 19, não foi? Foi. Então, você já sabe. E aí, a criança pensa. E não eu penso por ela. Isso que é muito legal. Isso é bárbaro. Isso, né? Seria educar com empatia? Sim, sim. O mundo sob a perspectiva da criança, né? É o nome do TED que você mencionou. Foi. Né? O mundo sob a perspectiva da criança. Agora, a empatia... Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu sabia me colocar no lugar dos outros. Até eu descobri algumas técnicas, algumas vivências, e que quando eu vivi, eu falei, meu Deus, até agora eu não sabia me colocar no lugar de ninguém. É muito, muito, muito difícil para o adulto apressado, insensível, que já foi obrigado a desumanizar, a desconectar por sobrevivência, porque também não foi respeitado na sua infância, grande maioria, né? Conseguir de verdade fazer empatia com a criança. É muito difícil. Se a gente não mergulhar um pouco nesse universo, não estudar um pouco para fazer uma empatia cognitiva, sabendo que momento de desenvolvimento essa criança está, sabendo as necessidades desse momento, sabendo o perfil que ela tem, então eu consigo imaginar porque pode ser essa birra, esse grito, não é?
Veja só o que acontece. Esses dias chegou um cáusio assim, eu gosto dos cáusios. Chegou um cáusio assim. O meu filho entra na raiva por quase tudo. E até por coisas que antes ficava tudo bem, agora não fica mais. E ela deu alguns exemplos. E aí me chamou muito a atenção até coisas que antes ficava tudo bem. Ou seja, mudou. Uhum. A minha pergunta foi isso. O que mudou? Né? Desde quando ele está funcionando diferente? Aí você conversa vai, conversa vem, descobre da chegada do irmão há 4 meses. Pronto. A resposta tá aí. Não é? Então, aí, quando a gente não tem clareza do que acontece emocionalmente num momento como esse, né, a gente acha que a criança tá, né, querendo chamar atenção. Simplesmente assim. Não é só isso. Ela não tem clareza se ela ainda é amada. Porque até então ela era, né? É muito mais profundo, né? Eu tenho só um filho, mas eu já vi relatos de mães de mais de um filho que quando estão grávidas do segundo ou do terceiro, falam, meu Deus, será que eu vou conseguir amar igual? Porque eu amo tanto esse aqui, é tanto amor, né? E depois fala, meu Deus, nasce e multiplica, coisa é incrível e tal. Se o adulto duvida do próprio amor, da própria capacidade de amar... Imagina a criança que recebeu aquele serzinho ali e fala, o que é isso agora chorando? E que toda a atenção vai muitas vezes para o bebê, né, Isa? Porque é até natural ali, demanda mais tempo, mais cuidados, e o outro vai ficando nesse processo. E aí eu estava olhando aqui seu livro, e você fala de uma coisa que eu acredito muito, que a gente acredita também no supercérebro. E é um dos capítulos. Abre um dos capítulos. Deixa a sua criança sujar e molhar. Ou seja, deixa essa criança vivenciar, aprender com as vivências. Que Montessori, né? Eu sou cria de Montessori. Minhas filhas estudaram em escola montessoriana. A gente usa o material dourado, inclusive dentro do supercérebro, né? Tem o sorobanho, tem o material dourado também. Então, deixar essa criança se sujar e molhar. Conta um pouquinho disso. Ai, Isa. gente, é tão interessante, né? Quando a gente pensa no cérebro e nos nossos pensamentos, vamos falar da mente, né? O cérebro fica uma coisa muito física, né? Vamos falar da mente. Quando a gente pensa na nossa mente, qual é a matéria-prima da nossa mente, dos nossos pensamentos? Tudo que tem dentro dos nossos pensamentos, né? Ou é uma memória, sim, né? Ou é um gosto, ou ainda assim, talvez memória, né? Uma coisa que você... Ou um som, ou uma imagem visual, portanto, né? Então, tudo que está dentro da nossa mente é dos sentidos. Ou é visual, ou é olfativo, pode ser um cheiro, né? Você sente um cheiro e fala, nossa, esse lugar tá me cheirando, me lembra uma coisa desagradável, me senti mal quando eu entrei aqui, né? Esse perfume, o cheirinho da minha avó, né? Então, a gente tem isso, né? Sentidos. Tudo que está dentro da nossa mente veio através dos sentidos. Ou é uma música, ou é um som, ou é uma palavra, não tem outro jeito, não tem mais nada. No máximo é sinestésico. Então são sensações que aí podem ser táteis ou sensações internas. Mais difícil um pouquinho de nomear, mas ainda assim sensoriais. Então, se tudo que está dentro de mim, mentalmente falando, vem dos sentidos, você há de convir comigo que quanto mais eu aprimoro, eu exploro, eu oportunizo o desenvolvimento desses sentidos, eu melhoro a matéria-prima da minha mente. Pensamento, imaginação, memória, que é feito de imagens, de sons, de cores, de sensações, de texturas, de cheiros. Então, se uma criança pode brincar livremente, explorar livremente, sentir as texturas diferentes, né? Em Montessori, você sabe como é a educação dos sentidos, né? Então, ela vai passando a mãozinha para perceber as diferentes texturas, como vão aumentando, por exemplo, em lixas,
né? Aquela mais fininha, aquela mais ou menos, aquela um pouco mais grossa e a lixa mais grossa de todas. Depois ela faz isso de olhos fechados. Depois de olhos fechados ela organiza da mais lisinha para mais grossinha e ela vai refinando os sentidos, né? Então ela vai pensar, imaginar a criatividade, né? E lembrar melhor. E ela vai construindo memórias, né, Isa? A gente, quanto é neuropsicopedagoga, essas memórias vão construindo e facilitando aprendizagens, fortalecendo habilidades cognitivas, as nossas funções executivas, como não só a memória, mas a flexibilidade cognitiva. Você trouxe aí a questão, né, de negociar, não seria negociar a palavra diante da birra, mas explicar para a criança, é uma flexibilidade cognitiva que eu estou trabalhando com a criança lá atrás. Então, experimentar, vivenciar, ter a parte sensorial é como o nosso cérebro aprende. Eu falo que ele aprende pelas informações que são recebidas desse meio ambiente. Quando a gente usa o Soroban e vai fazendo os cálculos, realmente a criança tem que manusear. E manuseando, ela vai descobrindo e vai fazendo esses cálculos mentais. E aí nós vamos de encontro a um problema que tem acontecido atualmente, que é o uso excessivo da tecnologia em crianças pequenas. Então, ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu preciso explorar, eu preciso que a criança se suje, melhore, mas ela chora, antes a gente dava chupeta. Hoje a criança chora, a gente entrega o tablet, e com isso eu deixo de ter vivências e experiências com o outro. Porque se eu tô me alimentando, comendo e assistindo um tablet, eu tô deixando de ver como é que você manuseia o garfo, a faca. Eu tô limitando essa criança. Fala um pouquinho dessa questão do uso excessivo da tecnologia. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis em relação a isso, inclusive entre adultos. Nós estamos tudo viciado. A partir do momento que a gente tem tudo no mesmo dispositivo, né? O celular, o relógio, o despertador, a agenda, né? É uma bênção e uma maldição. Sim. Aí a gente vai ali para olhar as horas, mas daí a gente vê a notificação do WhatsApp, aí a gente entra no WhatsApp para ver o que era aquela notificação, já tem outro assunto que começou ali, daí a gente fica todo entrecortado, aí a gente ia gastar 1 minuto só para olhar as horas, a gente passou 25, aí a gente foi ver o que deu no último post do Instagram, aí já era, né? E sabendo que é feito para viciar, é feito para prender a gente lá, é feito para atrair. Nós, criadores de conteúdo, somos remunerados e entregues e valorizados e reconhecidos pelo tempo que seguramos cada pessoa no nosso conteúdo. É simples assim, esse é o jogo, né? Então, existem estudos para se fazer o gancho perfeito para a pessoa continuar por mais segundos assistindo aquele conteúdo, para que ela queira interagir, ou curtir, comentar, compartilhar, salvar, enfim, uma fábrica de consumir ali aquele conteúdo, e ela é feita para isso. Aí, já é feito para viciar cérebros adultos. Imagina o efeito disso com cérebros infantis, imaturos, que ainda neocórtex não terminou de se, né? Neocórtex, que é aquele que pensa, critica, raciocina, analisa risco, freia, funções executivas, controle inibitório, que você, né, nós falamos da memória, nós falamos da flexibilidade cognitiva, faltava só o controle inibitório. O controle inibitório, né? Então, isso tudo é a última parte que se amadurece no cérebro, né? Então, uma criança, ela tá completamente exposta ali, né, numa fase da vida que aí não tem, você imagina, é um carro sem freio, né? É um carro sem freio. Então, é danoso, as perdas, já tem muitas pesquisas, as perdas são consideráveis, desde o físico, problema de vista, problema de coluna, problema de audição, problema de fala, crianças pequenas atrasos não estão conseguindo aprender a falar, não estão conseguindo interpretar sinais não verbais, porque estão passando mais tempo com a cara na tela do que interagindo, como você colocou, né? Então, problemas de coordenação motora, porque eu tô muito mais ali do que fazendo qualquer outra coisa, né? Sei fazer tudo ali no se amarrar o sapato, no cadarço do sapato, mas eu já tenho 12 anos, né? Então, os prejuízos são enormes. Agora, é preciso fazer uma distinção aqui entre o uso recreativo de telas, que é esse, para parar de chorar,
para ver vídeo curto e ficar arrastando, para entrar em redes sociais, joguinhos, né? Isso, que é essa máquina feita para viciar e tal que nós falamos, e o uso protagonista das telas, que é quando eu pego a tela para falar com a minha mãe, que mora longe, para uma chamada de vídeo, para fazer uma pesquisa de alguma coisa que estou escrevendo no livro novo. Aí sou eu usando as telas. O uso recreativo das telas é a tela me usando. Olha, a relação. A inversão de papéis. Perfeito, perfeito. Né? Então a tela tem controle sobre mim, ela decide quanto tempo eu fico lá, ela tem várias estratégias para me chamar de volta e as notificações e ela sabe qual informação ela vai fazer pular para eu querer entrar e ver o que está acontecendo, né? Com aquela pessoa que eu conheço, ela sabe que eu conheço, aquele conteúdo que ela sabe. O algoritmo vai cruzando as informações e vai aparecendo ali para você. Então lá eu estou sendo usada, no uso protagonista eu estou usando. Né? Então, as telas são ferramentas. Como toda ferramenta, o que determina se é boa ou ruim? O uso que fazemos delas. Né? É o uso que vai determinar se aquilo está sendo bom ou ruim para a nossa vida. Então, para a criança, não tem jeito, a gente tem que estar junto. Agora, tem uma coisa muito importante que, quando a gente fala de telas para as crianças, os adultos, a maioria, entram num lugar de tem que diminuir o tempo, tem que controlar o tempo, tem que limitar, tem que vigiar, tem que ficar em cima, tem que proibir, tem que tirar, tem que esconder, tem que tirar, tem que... E aí, quanto mais eu entro nesse lugar de obstáculo entre a criança e o que atrai, e o que ela quer, mais ele fica com raiva de mim e começa a querer esconder. Fica melhor amigo do Joãozinho, você fala, nossa, que amizade linda, porque na casa do Joãozinho ninguém proíbe a tela, a tela é liberada, né? É mais legal. Então, eu preciso, a gente fala de uma metodologia dentro da disciplina do equilíbrio sobre telas, que ela chama CLACA. O primeiro C da CLACA é consciência. Eu preciso aumentar a consciência da criança sobre as telas. Porque eu sei algumas coisas que ela não sabe. Eu sei alguns danos, eu sei algumas consequências, eu conheço algumas pesquisas, eu já ouvi alguma coisa, eu já li um livro, eu já assisti um conteúdo. Eu tenho um porquê, né? Só que se eu falo pra ela, eu fico parecendo dando palestrinha. Bem assim mesmo. De novo. Né? Ai, mãe. Bem assim, né? Ou quando eles falam, né? Senão eles fazem... Bufa. Só bufa. Então, o primeiro C de consciência, que é encontrar maneiras de elevar a consciência da criança perto do nível de consciência que eu tenho sobre as telas. Então, eu já fiz algumas coisas dessas como mãe. A gente assistiu junto alguns documentários, por exemplo, o Dilema das Redes, a gente assistiu junto. Ele tinha 8 anos quando a gente assistiu junto. E eu fui pausando, porque não é muito fácil, né? Não é muito digerível aos 8 anos. Então, eu ia mediando a criança com aquele conteúdo, falando, você sabia disso? Caraca, olha isso. Então, existem milhões. Havia uma interação sua com ele, né, Isa? Perfeito. Não é simplesmente assiste aqui, perfeito. E aí, algumas coisas ele falava, nossa, mas que exagero. Eu também li um livro uma vez, e eu falava algumas coisas, falei, olha o que tá dizendo aqui. Aí eu li o trecho do livro, que eu queria que ele ouvisse, né? Aí ele, ai, que mulher exagerada, já era um pouco mais velho, né? Aí eu falava, mas vamos ver aqui, ó, tem um númerozinho aqui. Aqui no rodapé tá falando a pesquisa dela foi feita com 10 mil crianças. Não é exagerada, mas na verdade é o resultado de uma pesquisa. Sim. Não é uma opinião. Então a gente vai construindo consciência. E que também não é numa sentada só não, tá? Ah, vamos construir consciência aqui então. Vem aqui. É uma construção. Uma construção. Né? Então, primeiro, daí depois você vai para os outros, né? O segundo da claca é o L, ler. Bote seu menino para ler. Ai, que delícia. Meta de leitura. Quantos livros vai ser esse ano na nossa família? E você precisa ler também, né? Sim. Quanto nós estamos lendo desde que as redes sociais, não vou falar as telas não, as redes sociais tomaram a nossa vida? Quantos livros a gente deixou de ler? E às vezes é imperceptível. Opa. Quando você vê, você fala, eu lia 10 livros. Opa, agora eu tô lendo só, 2. Ou eu começo a leitura, não termino aquela página. E dá uma vontade, porque é vício. Sim, é vício. É dopamina fácil, rapidinha, liberada ali, igual droga. É, isso mesmo. Aliás, isso mesmo. Foi inspirado nas drogas, né? A mesma região cerebral ativada ali pelas redes sociais é a cocaína ativa, né? Então, eu acho que o grande segredo é a gente saber o que está em jogo.
pra gente tomar boas decisões, né? Bom, vou falar o resto. Era isso que eu ia te perguntar. Eu falei, cadê o resto da palavra? Né? O claca tá no C e o L, e o resto. Então, consciência, leitura, jogo. Isso também foi muito legal. Quando eu comecei a estudar sobre as telas, tinha um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Eu li esse livro. Michel Dermouget, pesquisador francês, né? E aí eu criei essa ferramenta, tal, não sei o quê. O segundo já era ler. Quando saiu o outro livro dele, para resolver a Fábrica de Cretinos Digitais, o que fazemos? O nome do livro, Faça-os ler. Eu falei, oh meu Deus, é isso, gente. É isso. Então tá, o A é de autonomia. Por quê? Porque amarrar o cadarço demora, colocar a meia demora. Então você precisa gastar o tempo da criança, deixa ela se trocar sozinha, deixa ela pentear o próprio cabelo, deixa ela abotoar uma camisa de 4 botões. Você vai ver, aos 3 anos, vai 45 minutos. Ainda vai sair vai sair todo. Né? Então, autonomia para fazer as coisas. Deixa ela picar a banana que ela vai comer no lanche. Deixa ela, né, descascar um ovinho pedagógico. Ajudar nas tarefas do dia a dia, simples. Um paninho borrifador, gente. As minhas meninas adoravam isso. Achavam que estava limpando a casa. Né? Depois nós temos consciência, leitura, autonomia, o outro C. Não lembro o outro C, amizades. Já lembro o próximo, tá? Amigos, a gente precisa promover encontros. Isso dá trabalho hoje em dia, quem mora no Brasil é perigoso. Não pode deixar sair sozinho, não pode deixar pegar ônibus nem com 14 anos direito. Dá medo. Dá medo. A gente, enfim, claro que eu tô falando de um recorte social. A gente sabe que existem inúmeras realidades nesse país continental, né? Mas é um país perigoso para todo mundo, né? Então a gente precisa oportunizar as amizades, receber em casa. E, gente, às vezes tem gente que fala, ai, mas dá trabalho. Olha, da minha experiência, dá mais trabalho uma criança sozinha demandando, né? Do que 2 brincando juntas pra lá e pra cá, sabe? Assim, agora, claro, quando combina também, que tem uns que só dá treta, né? Mas isso é muito legal, Isa, porque assim, a gente trabalha com jogos de tabuleiro. E os jogos de tabuleiro é realmente para desenvolver as habilidades socioemocionais, planejamento, organização, função executiva. E esses jogos fazem parte na minha casa, porque a gente estuda os jogos antes de implementar no método. Então tem todo um projeto aí do super cérebro. E outro dia, uma das minhas filhas, mãe, posso trazer minhas amigas aqui? Ai, ótimo, né? Prefiro que traga aqui do que... E é exatamente isso que você tá falando. Quando eu vejo, Isa, elas ficaram até 1h da manhã jogando os jogos de tabuleiro. É uma delícia. E muitos que elas, às vezes, não sabiam jogar, e eu sabia, elas me perguntavam, mãe, mas e essa peça? Ou às vezes eu nem lembrava mais do jogo, porque às vezes a gente acaba não treinando tanto. Aí elas, peraí. Aí usou a ferramenta, deixa eu assistir tutorial, deixa eu ler o manual de instrução. Perfeito. Quem é que começa? Então, é exatamente isso. Às vezes você substitui, dá muito mais trabalho no jogo, sim, porque eu tenho um jogo muito legal que demora um pouco mais, eu preciso esperar o outro jogar, então aquela ansiedade, vai logo, descarta logo a cara, né? Não, você fala, mas... E aí, às vezes, eu tô com a minha cartada pronta, você mudou a minha estratégia, e eu tenho que mudar tudo. E eu ia ganhar da Isa. É muito legal. Então, todas as funções executivas sendo ali trabalhadas, Eu sou suspeitíssima, porque eu amo jogos de tabuleiro. Ai, então você vai amar, Isa. Amo. Então, assim, a gente, desde cartas, baralho, até o próprio Uno, até jogos, né? Então, assim, a gente em casa tem essa prática. E cada vez que vai mudando a fase, vão mudando os jogos também. Agora nós estamos jogando truco. Ficou adolescente. Tá, vai ele e o Dani. Tem o Dani, que é quase outro filho meu, né? Que vive lá em casa. E eu e meu marido, e joga truco, e é muito divertido, e é muito legal. E aí do truco já vai indo pra outra coisa, e é super bacana. E a gente passa um tempão brincando, aprendendo, se divertindo, se conectando, com flexibilidade cognitiva, lidando com frustração. Sim. Tanto de construção, né? É um trão. E assim, a gente tem jogos competitivos e colaborativos, né? Que joga eu e você contra o jogo. Então eu preciso
dar a minha carta para você, para nós ganharmos. Olha quantas habilidades são desenvolvidas ali, maravilhoso, né, Isa? Maravilhoso. Você não lembrou Eu C? lembrei o outro Eu ia te C. perguntar. Você lembrou o outro C? É de corpo. Atividades que mexem o corpo. Dançar, correr, né, brincar, circuitos, enfim, tudo que envolve mexer o corpo, banho de chuva, banho de mangueira, né, guerra de bexiga d'água, essas coisas todas, né, subir num pé de alguma fruta, enfim. Que delícia. Qualquer coisa, cachorro, gato, pet, né, que você vai interagir, brincar no chão, rolar junto, é uma delícia, né? Que legal, então que é legal, que legal. Isa, me conta um pouquinho, você me deu esse livro, Crianças Sem Limites, e eu sei que você tem um temperamento sem limites, é isso? É isso. Conta um pouquinho desse livro aqui, que eu já tô encantada. Só de folhear, já falei, opa, vai ser minha próxima leitura. Ai, que gostoso, que bom, que gostoso. O Crianças Sem Limites foi um livro que eu brinco que nasceu sem querer ser livro. Porque ele nasceu de relatos que eu ia fazendo sobre a minha vivência com meu filho. Então ele não tinha pretensão de ser livro. E aí, à medida que eu fui compartilhando isso nas redes, né, nos primeiros 2, 3 anos de vida do meu filho, as pessoas falaram, isso fez sentido aqui, funcionou também. Ei, por que você não junta tudo isso e escreve um livro? Então, ele virou livro. Ele virou livro. Eu fiquei pensando por muito tempo como conduzir a educação do meu filho se eu queria que ele fosse um empreendedor, já que eu vinha do Sebrae, né? Eu vinha com esse mindset, olhar, né? Como desenvolver os comportamentos empreendedores no meu filho desde sempre, né? Eu estava lá fazendo os treinamentos com os professores, então a gente tinha metodologia de 6 a 14, né? Ensino fundamental. Depois de 15 a 18, que era o ensino médio. Depois eu era facilitadora do Empretec. Eu via lá como os adultos lidavam com as características empreendedoras. E eu tinha um bebê. Eu falei, como faz de 0 a 6? Faltava, tinha essa lacuna. Não tinha. E aí, o que eu percebia? Que a criança de 0 a 6, como era posto naquele momento, né, 1 década e meia, a educação era ainda com resquícios do autoritarismo. Você não tem que querer nada. Só que aí eu olhava lá no Empretec, mapeado por pesquisa, o módulo de maior dificuldade para o empresário brasileiro no Empretec é estabelecimento de metas. O que é meta? Querer. Então a gente tirou aqui e fez falta lá. Você não tem que querer nada. Aí você pergunta para o empresário lá, o que você quer daqui 5 anos? Onde você quer estar? Eu não sei. Né? Então eu falei, opa, o mundo tá ao contrário e ninguém reparou, a gente tem que dar um jeito nisso aqui, né? Ou então, outro módulo que dava trabalho lá, persistência. Aí você olhava pra criança de 0 a 6, ela fala, eu quero! Aí você, não, mas não dá, eu quero! Ela é persistente. A gente chama de teimosia e quer eliminar. Sim. Eu falei, meu Deus, como é que a gente faz, então, pra esse ser não eliminar essas coisas, mas ser uma pessoa educada, né? Uma criança que saiba conviver. Em sociedade, né? Sem dar vexame. Então essa foi a minha busca e o meu laboratório materno ali na primeira infância do meu filho. E aí eu fui encontrando meios, né? Então quando ele queria muito alguma coisa, ao invés de demovê-lo daquela ideia, né? Eu falava, ao invés de dizer não pode, eu pensava, mas como pode, hein? Tá, eu entendi, né? Molhar tudo, esse ambiente aqui não vai dar certo, né? Mas ele quer brincar com algo que molha. E se for no box do chuveiro, né? Acho que no box tudo bem, né? Então eu fui criando algumas possibilidades e conversando com ele. Tipo, vamos resolver isso juntos? Como é que a gente resolve isso juntos? Às vezes as ideias vinham dele, né? Então, a partir disso era que eu ia relatando, eu ia colocando. E uma confiança na competência, que também é de Montessori, né? A gente subestima muito a capacidade das crianças pequenas. Perfeito. Muito. Perfeito. Veja, uma criança começa a falar mais ou menos aos 2 anos, né? Só que ela tá ouvindo há muito mais do que isso, né? Ela tá ouvindo esse tempo todo. Então ela tem muito input. Ela ainda não tem aparelho fonológico mas maduro, ela já constrói relações. Mas ela já entende muito mais do que a gente imagina. Tanto que você pega um bebê que ainda não fala e começa a perguntar pra ele, cadê a barriga? Ele mostra. Ele já sabe o que é barriga. É isso mesmo. Quanto mais coisa ele sabe, a gente não tem ideia que ele sabe. Né? Então, isso que eu ia colocando. Cara, confia na competência, conversa, fala com o bebê, explica pra ele, né? Vai construindo as ideias e você vai se surpreender.
E era isso que acontecia, né? Então, é um livro de casos, é um livro prático de casos, né? E que nasceu sem querer ser livro, como eu brinco. Sobre educação empreendedora. Na primeira infância. Que delícia. Isa, eu ficaria com você aqui mais umas 2 horas. Ai, mas querida, olha isso. Quero te agradecer profundamente, né, de você ter participado aqui do podcast. Sinta-se acolhida pelo Super Cérebro. Obrigada, foi um prazer. Estamos sempre aqui à sua disposição e eu tenho certeza assim que você vai agregar muito aos pais, aos franqueados que estão aqui nos assistindo. Isa, muito obrigada. Muito obrigada também, querida. Que Deus abençoe o projeto todo, o Super Cérebro, as franquias, né, que as pessoas sejam também beneficiadas, né, de tanta coisa boa que vocês levam, que tenham sucesso, crescimento, prosperidade, que todo mundo que se envolva com o Super Cérebro, né, que Deus abençoe, que seja realmente de muita evolução para todos. Obrigada. Pessoal, gente, esse podcast foi, assim, incrível. Como eu disse, gente, eu sou fã da Isa, né? Ela é maravilhosa. Sigam a rede social dela, conheça o Super Cérebro, agende com a nossa equipe, supercerebro.com.br. Tem uma franquia muito próxima de você, ou até venha ser um franqueado do Super Cérebro. Muito obrigada. O meu Instagram é renataaguilar.educadora. Então pode me seguir. Quer deixar o seu Instagram, Isa? Sim. É @isa.minatel. Em todas as redes pode procurar, tá lá. Isso. E assistam esse podcast, gente. O TED da Isa. Que vocês vão se encantar. Ela tá até com um rabinho aqui, um vestidinho representando a criança. É isso, olhar para a criança, Isa. Muito obrigada. Bom. Pessoal, obrigada. Até o próximo. Tchau. Tchau. Melhor saúde mental e também uma melhor qualidade de vida? Então eu te convido a experimentar o método Super Cérebro. O método Super Cérebro é um desenvolvimento humano integral envolvendo neurociência e educação. Você pode agendar a sua aula experimental gratuita pelo supercerebro.com.br e descubra do que a sua mente é capaz. Vem conhecer o Super Cérebro!